você não sabe mais o que é. Você tenta blindá-lo do mundo, mas o mundo está no bolso. É complicado. Estava vendo um documentário no Netflix que fala sobre a mente humana, né? E eles estavam falando sobre a distração, né? Que é um grande problema. Aí tem um cara que em 1925 ele fez uma experiência, ele botou tipo um capacete com duto lá para ele ficar respirando, tipo assim, para que nada na volta dele distraísse ele. Tipo assim, eu vou ficar aqui concentrado, fazendo o que eu tô fazendo, para que nada assim, fora de mim me distraia. Mas ainda assim ele se distraiu. Mas claramente então, dele... Então eu fico pensando que, né, a gente que tem esse contato com as crianças, isso é uma grande dificuldade, né, amiga? Porque assim, até a gente que é adulta, a gente se distrai com facilidade. E como é que se você vê isso hoje? Porque você prender a atenção da criança dentro da igreja, ou até, né, os pais fora da igreja também, para trazer o ensino da palavra. Como é que a gente faz para captar a atenção, não é? Porque é difícil. Eu entendo que é a questão da identidade. Você tem que ser, né, como diz Paulo, né? Fiz-me de judeu para os judeus, de louco para com os loucos. Isso vale também para as crianças. Sim. Então você com todos, exatamente. Então assim, você tem que ter essa identidade. Quando eu estou na sala do Carioquistas, é outra Camila, né? Eu sei como é que é. É diferente, né? É diferente. Então assim, normalmente é o que tem a maior barulho, maior gritaria. Porque você tem que ter uma identificação com eles, o coração né? deles. Né? Então, assim, às vezes eu falo, não, hoje eu vou entrar mais contida, nós vamos fazer, né, ali. Então, eu tento, mas daqui a pouco eu já tô brincando com eles. eles. Aquele negócio, sentem e prestem atenção. Eles já ficam no colégio o tempo todo. Exatamente. Aí vai chegar ali, daqui a pouco já não quer mais. Então, assim, a gente tem que brincar e tal. Óbvio que, às vezes, algumas coisas nos levam para alguma coisa mais séria, né? Então, a gente, por exemplo, agora, há pouco tempo, a gente estava estudando os Salmos, né? A gente tem estudado. E eu viajo nos Salmos, a gente falando do Salmo 24, 23, né? O Senhor é meu pastor, e a gente falando da questão do pastor, né? E tudo mais. E aí eu falei, não tem como, eu vou falar do que eu sinto. Então, eu falei do que eu sinto e tentei trazê-los para isso. Mas a identidade é super importante, né? Então, a gente se identificar, né? A gente criar essa conexão, essa ponte de comunicação. Esse é o maior desafio. Não adianta você entrar numa sala com crianças e você querer falar de uma forma que não cria. Aliás, com todo mundo, né? Até com adultos também. Exatamente. Você tem que criar essa conexão. E assim, é difícil você captar a atenção até do adulto hoje, porque para você captar a atenção do adulto tem que ser alguma parada que de fato seja de total interesse dele. Senão, isso, exatamente. Né, exatamente. O mundo está muito frenético, está muito agitado, são muitas informações, tudo muito mastigado. Sim. Então, se for difícil, você não vai se prender. Não. Né? Não que tenha que ser a palavra se adequar ao ouvinte. Não, a palavra de Deus não tem que se adequar. Mas você tem que levar de uma forma que seja entendível, né? Que a pessoa possa entender realmente. E você falou que em 91 você se batizou, né? Mas logo depois você começou a trabalhar com as crianças e você pegou gerações diferentes, né, amiga? Porque você desde então sempre teve esse trabalho, né? Assim, aí eu trabalhei, realmente o meu primeiro ministério foi com crianças, né? E aí depois, né, formou a igreja e aí eu fui pro ensino, porque o meu dom é o ensino. Então, assim, eu sempre trabalhei com ensino na igreja. E aí, junto com as mensageiras e depois com a EBD, eu amava dar aula pra gente mais velha que eu. Eu falava de Apocalipse. Então, assim, eu gostava. Botar medo no coração das pessoas, né? Os selos, vem lá, o dragão. Então, assim, eu realmente gosto do ensino, né? Realmente é uma coisa que eu sei que Deus me deu. Gostou desse corte? Então vai lá e assiste esse vídeo na íntegra. E não esqueça de curtir e compartilhar.